Nesta aula eu vou continuar a mostrar a integração do ASP.NET Core com o Angular. Então, nesta aula nós vamos criar o projeto, aonde eu vou ter o client-side, o server-side e depois eu vou criar a Web API, né, no lado do servidor. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio, tá, e vou selecionar a opção Create New Project. Vou marcar a opção Web, Visual C Sharp, ASP.NET Core Application. Vou selecionar aqui uma pasta para mim salvar esse projeto e vou chamá-lo de Estudo Angular. Vou selecionar o template para criar uma aplicação ASP.NET com Angular. Marcando aqui ASP.NET Core, ASP.NET Core 2, .NET Core e usando o template do Angular. O projeto já foi criado, então eu vou aqui abrir na Solution Explorer e agora, eu já mostrei isso na aula anterior, eu vou iniciar o desenvolvimento da Web API com acesso ao SQL Server usando o Entity Framework Core. Então nós vamos focar no desenvolvimento do lado do servidor, do back-end. Vou criar a minha Web API. Tá? Então para mim fazer isso, eu vou ter que inicialmente incluir as referências ao SQL Server, né, que eu vou utilizar no projeto. Então eu tenho que incluir essas referências. Eu tenho que verificar se eu tenho essa referência no arquivo CSProj e vou instalar essas referências. Então eu vou abrir aqui o projeto, né, do Visual Studio e vou editar o arquivo de projeto. Vou clicar com o botão direito, vou lá, Edit e vou verificar as minhas referências. Olha aqui, eu só tenho uma referência do Microsoft ASP.NET Core ALL e eu tenho uma referência já do Visual Studio Web Code Generation Tools. Então faltam as referências do SQL Server. Então, para fazer isso, eu vou utilizar, eu posso dar o install posso vir aqui no Package Manager Console, né, e aqui instalar todos os pacotes usando o comando install package. Tá? Essa é uma opção. Então eu teria que dar esses três comandos aqui. Ou uma outra opção que eu vou usar nesse exemplo, apenas para variar, é vir em Tools, vir no Get Package Manager e manejo no Get Package for Solution. Nessa opção, você clica em Browser, né, e seleciona os pacotes aqui. Então, o primeiro é Microsoft Entity Framework Core SQL Server, que é o pacote do SQL Server. Eu marco o projeto que eu vou instalar e eu verifico a versão mais estável, né? Deixa eu abrir aqui para você visualizar. A versão estável é a 2.0. Então vou clicar em Install, ele vai instalar o pacote no projeto. Você vai perceber que imediatamente ele vai incluir uma referência aqui, tá vendo? Então vou fazer isso agora para o SQL Server Design, que eu vou precisar também, tá? Que ele vai incluir funcionalidade do SQL Server. Eu vou marcar e vou dar um install. Você vai ver que durante a instalação eu vou confirmar aqui, aceitar, e você vai ver que ele já vai instalar no arquivo de projeto. Já instalou. Então a última
Meu último pacote é o Microsoft Entity Framework Core Tools. Tá? Esse pacote aqui, ele vai incluir o scaffold de bcontest, o add migration e o update database, ou seja, os comandos que vão permitir eu trabalhar com o code first ou database first. Então eu vou clicar em install, ele vai instalar e eu vou ter toda a infraestrutura pronta para poder criar o projeto usando o Entity Framework. Então está aqui, ó, já está referenciado no meu projeto, né? Já tenho aqui o .NET Crypto Reference com Microsoft Visual Studio Web Code Generation Tools. Então essa parte aqui está cumprida. Tá? Então eu vou fechar esses arquivos aqui. E agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Bom, agora eu tenho duas opções. Eu posso utilizar a abordagem Code First ou Database First. Se eu for utilizar o Code First, eu vou ter que criar um modelo de domínio e o contexto. Tá? Então, nessa abordagem, eu vou partir das classes de domínio e de contexto e vou gerar o banco de dados e as tabelas. A outra abordagem seria o Database First. Nessa abordagem, o banco de dados já existe, eu já tenho os dados, já tenho tudo ali. Aí eu geraria o modelo de domínio e o contexto a partir do banco de dados. Como eu faria isso? Usando esse comando, scaffold dbcontext, a conexão, né? O driver do banco de dados que eu estou usando, aí "-o" é o argumento para ele gerar o modelo na pasta models. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a segunda abordagem. Então, vamos supor que você tenha um banco de dados, uma aplicação que usa um banco de dados, que você vai criar uma aplicação para acessar as informações que já existem nesse banco de dados. Por exemplo, eu vou usar como exemplo um banco de dados de estudo que eu tenho aqui, ó, e aqui ele tem uma tabela clientes. Tá? Eu vou dar um select aqui, ó. Ele tem essas informações, tem 5 registros na tabela. Então eu vou usar a informação as informações que existem já nesse banco de dados. Então, partindo do SQL Server, eu vou usar a abordagem Database First. Tá? O que eu poderia fazer? Se eu tivesse um modelo complexo, eu usaria o scaffold para ele gerar modelo de entidades. Mas nesse caso, como eu só tenho uma tabela, eu mesmo posso gerar um modelo de domínio, que vai ser uma classe simples, né? Então eu vou mostrar essa abordagem para você. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu projeto, vou criar uma pasta models, né? Para me organizar aqui o código do meu projeto. Nessa pasta models, eu vou criar uma classe que vai ser... agora você tem que atentar para o seguinte. Ó, a minha tabela chama clientes. Eu vou criar uma classe com o nome de cliente que eu vou mapear para aquela tabela. Tá? Então eu vou dar um add nessa classe. E aqui eu tenho que atentar para o seguinte também. Eu vou criar propriedades que vão ter o mesmo nome das colunas da minha tabela. ID, nome, endereço, telefone e e-mail. Tá? E eu vou usar aqui definindo essas propriedades. Então aqui, olha, eu já estou aplicando aqui o Data Annotations, né? E eu vou definir, apenas para deixar bem claro que eu quero que essa tabela seja mapeada para a tabela clientes. Então aqui é System Data Annotation Schema. Aqui, length está errado. O H é length, né? Eu errei aqui na propriedade. Na sintaxe. Então, ó, eu já criei a tabela que representa o meu modelo de domínio, que eu vou mapear para aquela tabela que já existe. Agora eu vou definir a classe de contexto. Vou dar
vou adicionar uma outra classe e eu vou chamar de estudo context. Essa classe ela vai herdar de dbContext, que é a classe do Entity Framework, né? E aqui, né, como eu já tenho feito, eu vou ter que incluir o dbset de clientes e definir um construtor onde eu vou referenciar o meu contexto. Tá? Então nós já fizemos isso diversas vezes, né? Aqui é o dbset de cliente, né? Que é a minha tabela, meu modelo de domínio. Então ó, eu já tenho aqui a minha classe de contexto, né? Agora eu já tenho tudo pronto para fazer o mapeamento. Tá? Definir o modelo de domínio. É importante ressaltar que aqui as propriedades elas têm que terem o mesmo nome e o mesmo tipo, né, que eu tenho aqui na minha tabela. Tá? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou definir aqui no arquivo startup, vou registrar, né, o meu contexto. Como eu fiz em diversas videoaulas, já mostrei como faz isso. Então eu vou referenciar aqui o contexto. Deixa eu trazer para cá para você visualizar melhor. O SQL Server. Aqui eu estou registrando o contexto, né, como um serviço. E aqui eu estou falando que ele vai usar a string de conexão. Deixa eu trazer para cá para você visualizar. Ó, que ele vai obter com esse nome aqui do app settings. Tá? Então eu tenho que identificar essa conexão aqui. Tá? Como é que eu faço isso? Uma maneira é você vir aqui no Server Explorer do Visual Studio, tá? E, por exemplo, incluir uma conexão aqui. O servidor aqui, o nome do meu servidor é Macorati. E aqui, ó, selecionar banco de dados estudo. Ele vai criar uma conexão aqui, ó, e vai exibir no Server Explorer. Aí é só você pressionar um F4 aqui, você já vai aqui, ó, em Connection String, você já tem a string de conexão. Então eu vou usar essa string de conexão, né? E já vou então já copiar e colar aqui, ó. Lembrando que eu tenho que definir a seção, o nome da string de conexão e aqui a string de conexão, tá vendo? Ó? Inicial catálogo estudo. Então já tenho tudo definido, o SQL Server já vai saber onde vai estar o banco de dados, ele vai fazer o mapeamento usando aqui, ó, a classe de contexto, né? Vai saber de onde pegar a string de conexão e vai mapear para a tabela clientes, usando a minha entidade de cliente. Tá? Então agora eu vou dar um build na solution e ver se eu não tenho nenhum erro aqui. E agora eu já posso definir e criar a minha Web API. Perceba que o primeiro build é um pouco mais demorado porque, como eu já falei, ele tem que restaurar todas as dependências aqui do Angular no NPM, né? Então aqui no projeto agora eu tenho as referências do SQL Server, do Angular, né? E a referência do Netcore. O meu projeto já está pronto. Então agora eu vou criar o Web API. Como é que eu faço isso? Deixa eu fechar todas as janelas abertas aqui. Eu vou aqui deixa eu abrir a janela aqui. Eu vou na pasta Controllers, né? Note que eu tenho dois controladores já aqui, tá? Esse aqui é o que ele está utilizando na aplicação e esse aqui é um controlador, né, que ele criou aqui apenas para usar na aplicação do Angular. Então eu vou definir, vou clicar com o botão direito aqui, vou selecionar a opção Add Controller. Nesse primeiro momento, ele vai solicitar
se eu quero adicionar os pacotes mínimos de referência para iniciar o scaffold. Eu vou colocar um add. E agora, ele criou um arquivo texto aqui que eu vou fechar. E agora eu vou mandar ele criar o meu controlador. Vamos repetir a operação, porque... Vamos lá agora novamente. Add controller. Pronto. Então agora o que eu quero fazer? Eu quero criar uma Web API. Então eu vou criar um controlador do tipo API, não MVC. Então eu vou criar um controlador usando o Entity Framework já com as actions, né? Então eu vou selecionar essa opção. Então eu vou dar um add. Ele está solicitando qual é a classe do meu modelo de domínio. É a minha classe cliente. Qual que é a minha classe de contexto? A minha classe estudo context. E o nome do controlador vai ser clientes controle. Então eu vou clicar em add aqui. E agora o scaffold vai gerar para mim um controlador com todos os métodos prontos para acessar, para expor o serviço das informações do meu cliente, ou seja, a minha Web API, o meu serviço REST. Tá vendo? Ó? Ele criou já, tá vendo? Ó, o método, ele já fez a injeção de dependência, tá? Injetou aqui o meu contexto, tá? E agora ele está definindo os gets para retornar todo get clientes, dá um get e retorna todos os clientes. Ó, ele já definiu aqui, ele já falou que essa Web API ela vai produzir informação no formato JSON. E a rota para acessar ela é a API clientes. Definiu isso já. Então aqui, no método getClientes, ele vai retornar todos os clientes. Ó, aqui ele está usando o contexto e está retornando os clientes. Tá? Aqui no método getClient, ele tem um outro método get, onde eu estou passando o ID. Tá? E ele está falando que esse ID está vindo da rota. Então ele vai pegar esse ID, verificar se o modelo é válido, senão ele vai dar um bad request. Aí ele localiza esse cliente pelo ID. Deixa eu recolher aqui para você visualizar o código. E se ele não for null, ele vai retornar aquele cliente. Aqui ele está dando um put com o ID, onde ele vai fazer a atualização das informações desse cliente. Tá? Para fazer isso eu tenho que passar, além do ID, os dados que eu quero alterar do cliente no corpo da requisição. Então, ó, from route, ele está querendo dizer que o ID vai vir da rota. E from body, que as informações a serem alteradas vai vir do corpo da requisição. Ele verifica se o model é válido, verifica se o ID que eu estou passando ele é diferente do ID do cliente que eu estou querendo alterar. Tá? Se isso acontecer, se for diferente, ele vai retornar um bad request. Se não, ele vai mudar o estado da entidade para modificado e vai dar um save changes. Tá? Aqui ele vai tratar uma concorrência, se houver alguma exceção. Né? Nota que ele retorna no content. Ele atualiza e retorna, né, o status 204, HTTP status 204. Aqui no put, no post, quando eu quero criar um novo cliente. Então, para isso, eu tenho que passar no corpo da requisição, por isso que ele está usando o atributo from body, os dados do novo cliente. Eu verifico se o modelo é válido. Se ele for válido, eu adiciono ele no contexto e depois eu dou um save changes. Tá? E aqui ele cria a rota, né, do cliente, do novo cliente que foi criado. Aqui para deletar, eu tenho que passar o ID do cliente. Esse ID vai vir da rota. Ele vai verificar se o model é válido. Se for válido, ele vai localizar aquele cliente, vai ver se não é null, vai dar um remove, né, no contexto e atualizar o banco de dados. Tá? Aqui ele usa esse método, se o cliente existe, para saber se o cliente existe quando ele faz o tratamento aqui da concorrência. Tá? Mas em geral eu tenho a minha Web API pronta e eu só vou testar se ela está funcionando. Então vamos executar, tá? Eu vou testar ela tanto no navegador como no Postman. Então já deixa eu abrir o Postman aqui, ó.
Está aqui o Postman aberto. Vamos agora ver a nossa aplicação sendo executada. Então está aqui a nossa aplicação. Então agora eu vou fazer o teste, vou consumir. Ele abriu aqui na URL, né? Então eu vou acessar a minha Web API. Então vai ser o endereço API clientes, né? Estou fazendo isso no navegador. Vou copiar essa URL e depois eu vou usar ela no Postman. Vou dar um Enter. Ela, lá, acessou as informações do meu banco de dados. Ó, José Carlos Macorati, Miriam, Cibele, Mário e Adman. Mesma informação. José Carlos, Miriam, Cibele, Ada Monteiro. Vamos fazer agora no Postman. Tá? Vou dar um GET nessa URL. Vou dar um SEND. Está aqui. Ó, tá? As mesmas informações. Se eu quiser retornar um cliente específico, o cliente com a 4, eu estou passando o ID para o GET, ele vai me retornar o ID 4. A mesma coisa aqui no navegador. Né? Aqui eu vou dar um Enter, ó, ele me retorna o cliente de ID 4, porque ele passou a ser atendido aqui. Né? Vou colocar até um breakpoint aqui para você ver. Vou dar no cliente. Vamos pegar um cliente aqui, ó, o cliente 3. Olha lá, ele cai aqui, né? E aí eu mando ele continuar, ele vai exibir o cliente de ID igual a 3. Então a nossa Web API está pronta e funcionando. Então na próxima aula eu vou continuar o desenvolvimento do lado do cliente. O desenvolvimento do lado do servidor, ou seja, o nosso back-end, está pronto. Agora eu tenho que consumir esses serviços, tenho que consumir essas informações fazendo um CRUD. Então eu vou montar do lado do cliente toda o serviço para ele chamar a Web API e para ele exibir as informações e realizar o CRUD acessando os serviços da minha Web API. Então até a próxima aula.